Olá, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, seja muito bem-vindo a este espaço onde as ideias têm o poder de transformar vidas. Eu me chamo Ângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como sempre falamos, grandes chamados carregam grandes histórias e hoje estamos aqui para testemunhar mais uma vez para vocês e que esse testemunho possa influenciar e que possa lhe ajudar na sua caminhada cristã. Eu me chamo Carlos e está aberto mais um episódio do Umadev Podcast. Mais um episódio, mais uma história para contar, mais testemunhos para nos edificar. E Lôngela, estou muito feliz pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está operando através desse projeto. Confesso eu que, confesso eu que Deus está fazendo infinitamente mais, porque quando saímos nas ruas a gente vê pessoas falando do testemunho que assistiu, que gostou de tal testemunho, que gostou daquilo, que gostou disso. Eu acredito que quando um projeto ele é colocado e ele é, como que eu posso dizer, ele é projetado por Deus, eu acredito que ele alcança vidas, alcança corações. E queremos agradecer você que tem assistido, você que tem acompanhado. Eu creio que você está sendo muito abençoado pelo aquilo que nasceu no coração de Deus e ele colocou em nossas mãos para podermos colocar em ação. Amém. E que você possa continuar assim, a cada vídeo, que você possa ser edificado e que, se você observar alguma coisinha na história de alguém, você se lembrar, coincidentemente, de outra pessoa, envie para que a palavra de Deus seja propagada e assim a gente ajude uns aos outros. E hoje, Luângelo, estamos aqui com ele. Saiu lá de Teresina, Piauí. Ele que recentemente se tornou o nosso presidente de jovens. Ele que ele é uma bênção em nossas vidas. Que Alonso, dispensa comentário ele. Não tem. Não tem comentários para falar desse homem, pelo que ele carrega, pelo que ele. Sua história é muito edificante. Fosse você, não pausava, não. Pega logo a xícara de café, né? Senta e E assiste. ouve. Estamos aqui com ele. mo- Mais uma vez, mais uma vez. Estamos aqui com ele, Felipe Moisés. Eita, eita, Pai do Senhor, Pai do Senhor, né? Me sinto alegre e feliz por estar aqui, né? É, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque eu nunca imaginaria hoje estar fazendo, participando de um podcast, nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. Mas eu fico feliz pela oportunidade, né? Eu espero que a partir desse dia, né, alguns irmãos conheçam quem é o irmão Felipe Moisés, porque o irmão Felipe Moisés, ele brotou assim, frecheirinha, de repente. Então, assim, saber da história de vida, como foi a sua história de vida, aonde ele passou para chegar até aqui, né? Espero que a gente os irmãos possam conhecer um pouquinho aí a respeito do irmão Felipe Moisés aí. Quando você fala assim de conhecer a vida, conhecer quem é o irmão Moisés, você já deixa uma brecha aí para uma pergunta. Como foi o começo da sua caminhada cristã? Como foi os desafios, os testemunhos que Se é você... de berço, se não é de berço. Uhum. Olha, eu nasci em berço evangélico, né? É, hum, co- é, é, minha mãe, ela foi a primeira da família a aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus com 18 anos de idade, né? E então, quando eu nasci, né? A minha família já estava de certo modo já no evangelho. Então, eu nasci em berço evangélico. Mas assim, a minha vida realmente, eu sempre digo que a minha vida ela começou quando eu tinha 8 anos de idade, né? Porque eu comecei com 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, ou seja, cantando no conjunto de criança, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro até que foi numa manhã de domingo,
né? Foi no ano de 2002. Foi na festa da igreja que eu congregava quando eu era criança, junto com minha avó, que era a Assembleia de Deus, lá em Teresina, no campo do Renascença 2. Na época, se eu não me engano, era o pastor Barbosa. Não me recordo bem ao certo, mas se eu não me engano, era ele, que era o pastor que dirigia na época. E eu sempre digo que começou ali, né? Mas a minha mãe, ela sempre disse que digamos, a minha primeira revelação, né, foi com 3 anos de idade que eu tive, né? Porque assim, eu me lembro até como se fosse ontem, né? Com 3 anos de idade eu tive um sonho que minha mãe disse que foi, digamos assim, a minha primeira revelação. Porque eu sonhei que eu estava em cima da cama onde a minha avó dormia. E ali a minha mãe chegava, entrava dentro do quarto e ela me mostrava um retrato, um quadro, né? Um quadrozinho pequeno. E nesse quadro tinha uma pintura. Essa pintura tinha uma pintura de um homem, já assim, um homem já velho, bem com uma barbazona assim, branca, grande assim. Ele estava num campo bem verde e um pouco distante dele tinha um vaso, aqueles vasos de. Não tem aqueles vasos de planta que fica enfeite na frente de casa, aqueles bem pesado, em formato assim de cálice. E ali tinha aquele vaso e tinha fogo naquele vaso, no lugar da planta ali onde tinha fogo. E aí eu lembro que minha mãe chegava para mim, sentava-se na cama e falava assim para mim: Moisés, meu filho, vem cá, deixa eu lhe mostrar essa foto. Aí, você tá vendo essa foto aqui? Essa foto aqui é o homem de Deus, a jarra e o fogo. E é forte, né, lembrar disso, porque quando eu me lembro disso, né, a minha mãe fala que foi minha primeira revelação. Porque nesse dia, especificamente nesse dia, olha como é interessante. Nesse dia, eu lembro que eu acordei do sonho e a primeira pessoa que eu fui procurar foi minha mãe. E aí eu disse assim: Mãe, eu sonhei com o homem de Deus, a jarra e o fogo. E é interessante que a minha mãe fala que quando eu sonhei isso, né, foi ali que eu comecei a falar de forma perfeitamente. Porque quando você é criança, você está ainda naquele momento de desenvolver a fala. Mas depois desse sonho, a minha mãe disse que eu comecei a falar perfeitamente ali. Eu deixei aquelas falas assim, né, que criança fala daquele jeito. E a minha fala foi desenvolvida ali por completo. E ali, a partir desse. A minha mãe diz até hoje que ali foi a minha primeira revelação, que eu tive ali. Mas assim, tudo começou mesmo realmente com 8 anos de idade. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tenho um tio meu, né? Que é o tio Messias. Na época que eu era criança, ele não era crente, né? Então, o tio Messias, ele tinha muitos CDs, disco de vinil, de cantores seculares. Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo. Ele era cheio de CD, ele gostava demais de CD, disco. Só que pensa que não, o tio Messias, esse meu tio, ele simplesmente comprou 3 CDs evangélicos. 2 eram da Shirley Carvalhais e um eu não me lembro de quem era o cantor. Mas eu me lembro que esse CD da Shirley Carvalhais era as 8 melhores dela, né? E ali eu comecei a escutar aqueles hinos daquele CD. E eu em casa, eu escutando esses hinos, e esse CD, por exemplo, que era da Shirley Carvalhais, que eu escutava, era um dos hinos que tinha aquele hino Faraó Deus, né? Lá vem Faraó. E eu escutava aquele dentro de casa, e esse CD que ele comprou tinha playback, né? No mesmo CD tinha os hinos cantados e tinha playback. E eu ensaiava dentro de casa. Eu comecei a fazer aquilo ali de um modo automático mesmo de mim. Eu gostei daquilo e comecei a louvar em casa. Quando eu
fui batizado com o Espírito Santo, né, com 8 anos de idade, eu literalmente, eu fui impulsionado, assim, de mim mesmo, assim, a começar a louvar. Então eu comecei a minha vida, o meu ministério com Deus, assim, louvando na casa do Senhor. E foi através desse hino. E eu me lembro que é interessante que a primeira vez que eu fui louvar esse hino, foi o hino Farol a Deus. Eu estava num culto de culto ao ar livre, na casa de um irmão chamado, que hoje ele é presbítero Lustosa. E o que é interessante foi assim, é até interessante, porque o presbítero Lustosa, ele estava do meu lado, orando por mim no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele estava lá do meu lado. E aí ele orou, teve esse culto lá e eu falei, eu vou louvar o Senhor, a Deus, no culto da casa do irmão Lustosa. E aí eu peguei o CD e aí eu falei com o pastor Barbosa. Falei assim, pastor Barbosa, eu quero louvar o Senhor, viu? Quando eu fui falar com ele, o culto estava acontecendo. E ele tinha dado oportunidade para uma pessoa. E aí ele falou assim, pastor Lustosa, eu quero louvar o pastor Barbosa, eu quero louvar o Senhor. E aí ele falou, tá bom. E aí a pessoa que ele deu a oportunidade entregou o microfone, e aí ele foi dar a oportunidade para outra pessoa. Aí eu falei assim, pastor Barbosa, eu quero louvar o Senhor, pastor. Sabe aquela criança tá empolgada com aquilo? E aí, tá bom, meu filho, tá bom, eu vou lhe dar a oportunidade. Aí essa pessoa que ele deu a oportunidade encerrou a oportunidade, e aí ele foi dar a oportunidade para outra pessoa. Aí eu fui a terceira vez e falei, pastor, eu quero louvar. Aí ele falou assim, meu filho, se preocupe não, você vai louvar esse seu hino hoje, não se preocupe. E aí logo em seguida ele me deu a oportunidade, eu louvei esse hino, né, o Farol a Deus. Foi o primeiro hino assim que eu louvei. E isso é engraçado, eu me lembro, isso foi num sábado à noite, né, um sábado à noite. E lá a igreja tinha os cultos na terça, quinta e domingo, e aí era num sábado à noite, esse culto ao ar livre que teve na casa do presbítero Lustosa. E aí na terça-feira eu já pedi também para louvar o Senhor. E também foi o hino Farol a Deus. Então, ali eu comecei a louvar aquele hino. E quando eu fiz 9 anos de idade, eu comecei mais a explorar mais aquele CD, sabe? Aquele hino. E aí até que eu a conheci assim, um irmão chamado Irmão Gerson. Na época, se eu não me engano, ele era líder do departamento de adolescente, né? E toda vez que ele me via, ele chegava para mim e falava assim, ô Moisés, cadê o CD? Cadê o CD, Moisés? Cadê o CD? E eu sempre dizia, não, tá em casa. Não esqueça o CD, não. Você tem que traga o CD para você louvar o Senhor. E aí eu lembro que teve um outro culto ao ar livre, perto da minha casa, onde eu morava, que ele falou, e aí, Moisés, trouxe CD? Eu, não, trouxe não. Pô, vai lá em casa pegar o CD, que você vai louvar. Aí eu fui lá, peguei o CD e a gente foi louvar o Senhor. Eu digo que o irmão Gerson, ele foi o primeiro, assim, que impulsionou, né? Assim, ele me impulsionou, ele me encorajou muito, né, a louvar o Senhor ali. E quando eu tava já para fazer os meus 10 anos de idade, já tava 9 para 10 anos, foi aonde eu saí de Teresina, Piauí, e fui morar no Rio de Janeiro, porque meus pais moravam lá. Só para entender um pouquinho, né? Os meus pais, quando eu era criança, eu sempre alternava entre a casa dos meus pais e a casa da minha avó. Porque os meus pais, eles tinham um negócio, as coisas eram difíceis. Só que em 99, 98, 99, os meus pais, o negócio não foi para frente, onde que eles trabalhavam, e aí eles foram para o Rio de Janeiro. Aquela velha história, né, do nordestino que sai da terra natal, isso, para tentar a vida. Então, o que aconteceu com os meus pais foram isso, foi primeiro meu pai, e aí em 99 foi minha mãe, né? Eu lembro da cena até hoje, tanto do meu pai quanto da minha mãe indo, né? Foi assim. E aí minha avó ficou me criando até os meus 9 anos de idade, até o ano de 2003, né? Eu sempre digo que minha avó me criou, tá? Mas
meus pais sempre me sustentaram, porque assim, eles nunca deixaram a responsabilidade de me sustentar, de trazer o sustento para mim, mesmo eu sendo cuidado pela minha avó. Minha avó me criou, né? Mas meus pais sempre me sustentaram ali. Por exemplo, um exemplo, se meus pais ganhassem 2 salários mínimos e meio, 1 salário mínimo e meio era direcionado para mim, que era para minha educação, para as minhas roupas, para tudo. Enquanto eles se sustentavam com um salário. Um exemplo, exemplificando. Então eles sempre me sustentaram, quem me criou ali, né, até os meus 9 anos, foi a minha avó, né? E para você ter uma ideia, a minha avó eu falei isso até numa consagração dos jovens, né? A minha avó, ela não é uma mulher uma mulher de muito conhecimento, sabe? Estudou muito pouco, mas quando ela aceitou Jesus, pense numa mulher de oração. Por várias vezes, né, quando eu era criança, eu sou uma testemunha assim ocular. Eu me lembro que quando eu era criança, por várias vezes eu já vi aquela mulher, a minha avó orando a Deus, sabe, orando a Deus, por toda a nossa família. Eu tava conversando com minha mãe, né, esses dias, e eu falei uma coisa para ela: se tudo que acontece na nossa família hoje, todas as bênçãos que a nossa família tem hoje, né, se a gente tem uma família que, digamos assim, porque quando eu era criança, a maioria não era evangélico, a maioria não servia ao Senhor. Hoje a maioria serve ao Senhor, né? Hoje a maioria serve ao Senhor. Mas tudo, tudo foi porque tinha uma velhinha que não sabia ler direito, não sabia escrever. Mas pense como ela orava a Deus. E orava a Deus de madrugada, sabe? Chorava, né? Para mim é até emocionante, sabe? É forte isso. E quantas vezes eu via ela orando a Deus, né, no travesseiro ali, né, chorando, depois entregando toda a família, sabe, toda a família. E hoje eu digo assim que a nossa família, ela colhe muitas bênçãos, né? Hoje minha avó, ela não mais responde por si, né? Minha avó, hoje ela tá viva, né? Mas ela já não tem mais lucidez, né? Ela tá num home care hoje, que é uma internação dentro de casa. Mas até nisso eu vejo, né? Como Deus ele teve o cuidado, porque a minha avó, ela a minha avó é aquela mulher que se preocupava muito, sabe? Então, assim, até no fato hoje dela não ter lucidez, eu vejo que é Deus cuidando, porque com certeza, se os problemas da família, porque toda família tem problema, o problema nunca vai se acabar, mas ela pegava muito os problemas pra ela, né? Aí pra uma certa idade já não dá certo, né? Uma pessoa quando tem uma certa idade, ela precisa o quê? Descansar, assim, sem não ter preocupação mais. E aí, tipo, até nisso eu vejo a falta de lucidez, assim, Deus permitiu para que ela não viesse a se preocupar com os problemas da família, porque problema sempre vai ter, né? Mas as bênçãos do Senhor que hoje que se tem na nossa família é muito fruto das orações da minha avó. Então, assim, a minha avó, né? Então, eu com 8 anos de idade ali, então a gente tinha uma referência forte que era a minha avó, né? Aquela velhinha que orava ao Senhor, sabe? E engraçado, a minha avó ela era muito conhecida nas igrejas ao redor. Por que ela era conhecida nas igrejas ao redor? Porque como ela orava bastante, ela ia muito para o ciclo de oração. Ia para ciclo de segunda-feira ia para uma congregação, terça-feira ia para outra. Ela ia para congregações que eram da distância daqui para Araticum, a pé, a pé, a pé, entendeu? A pé. E eu andava com ela atrás. Então, assim, minha avó, ela era conhecida muito por isso, né? Eu lembro que, até assim, um testemunho rápido assim, né?
minha avó toda a vida ela orava por uma tia minha, né, para que Deus viesse preparar um esposo para ela, né? E Deus preparou esse esposo para ele. Ela sempre dizia assim: meu filho, Moisés, quando você for orar, ore pela sua tia, para que Deus prepare um esposo para ela. E Deus preparou esse esposo, e Deus fez até uma grande obra aí na vida, na vida desse esposo, porque ele era filho de pastor, né? Conhecia a palavra, mas estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus resgatou e trouxe de volta para os caminhos dele. E hoje eles servem ao Senhor. Então, assim, a gente teve aquela referência, sabe? A gente teve aquela referência. E aí, quando eu saí do Rio de Janeiro, de Teresina, e fui morar no Rio de Janeiro para estar com os meus pais, eu já estava, de certa forma, meio que engatilhado, assim, nessa parte do ministério com Deus. Então, né, em toda essa história, então, em todo nesse começo de tudo, já quero encaixar outra pergunta em cima disso. Nesse tempo, por ser de berço, o mundo, não tinha algo que você olhava para o mundo e se interessava nele, não teria algo no mundo que você olhava para lá e, isso aqui é interessante. É mais legal do que isso, mais legal que aquilo. A gente vai entrar, vamos ser que a gente vai entrar nesse ponto aí, porque assim, o Rio de Janeiro, ele é um estado, Rio de Janeiro e São Paulo, aonde existe uma grande miscigenação, não sei nem se a palavra correta seria essa, mas tem uma grande miscigenação de igrejas evangélicas. Existe a Assembleia de Deus, Comunidade Evangélica, a Igreja Batista, sabe, assim. Então, isso, exatamente. E assim, quando eu saí, né, de Teresina, quando eu saí de Teresina e fui para lá, eu já comecei, né, louvando ao Senhor lá no Rio. Então, e o hino lá, o hino, digamos, marca referência Farol Deus. E a gente começava a louvar o Senhor lá. Então, quando eu cheguei lá, a gente já estava, digamos assim, engatilhado a isso. E aí o que acontece? A gente estava louvando ao Senhor, e quando eu chego lá, aí foi que começa, digamos, aí eu digo que foi o princípio de alguns problemas que eu tive. De alguns problemas. Por quê? Quando por ser uma criança, tipo, de 10 anos de idade, né, me era muito cobrado sobre dar exemplo, sabe? Ah, você é uma criança levita e você tem que dar exemplo. Só que eu sempre digo isso, uma criança, ela não entende o que é dar exemplo. Porque criança é criança. Por mais que ela tenha um talento desenvolvido que as demais não tenham no momento, mas a criança, ela é criança. E às vezes eu entendo porque na palavra diz, porque da boca da criança sai o perfeito louvor. Porque a criança, quando ela louva o Senhor, quando ela adora o Senhor, pense num sentimento puro. É puro, sabe? Enquanto existem pessoas que adoram que querem louvar o Senhor na igreja para se amostrar, para se aparecer, para tipo assim, estarem querendo, né, se inflamar. A criança, ela não faz isso. A criança, ela faz isso porque ela ama fazer aquilo. E é tão puro esse sentimento da criança louvando ao Senhor que assim, é por isso que você entende o que fica escrito, que da boca da criança sai o perfeito louvor, entendeu? Porque, tipo assim, não tem egocentrismo, não tem aquele se achar, não. A criança faz aquilo porque ela gosta, sabe? Ela gosta de oferecer e entregar. E assim, e a criança, ela não entende isso. E o princípio dos problemas que eu enfrentei e que eu não gostava era isso. Eu era cobrado para dar exemplo, só que assim, para mim, as outras crianças tinham que dar exemplo. O filho do dirigente tinha que dar exemplo. O filho do segundo vice-dirigente tinha que dar exemplo. E eu não vi essas cobranças sendo feitas para eles. E para mim tinha que ser feito isso. Por quê?
E aí, tipo assim, aí vem aquela pergunta, né? Por que que eu tenho que ser cobrado e os outros não? Por isso que uma fala que eu achei muito correta que o pastor Silas Malafaia fez foi quando ele falou daquela cantora, acho que é Maria Marçal, que ele chamou ela para um culto, num culto, e ele deu uma exortação aos pais e à igreja. E falou assim: você tá vendo essa moça? Eu acho que ela tinha 13 anos, 11, 13. Tá? É uma criança. E eu vou dizer uma coisa para você: não adultize essa criança. Deixem a criança ser criança. E essa fala que ele falou foi algo assim muito, muito correto. Porque a criança, ela não vai entender alguns tipos de responsabilidade. Porque ela louva o Senhor, porque ela gosta de fazer por algo que ela... Mas ela não entende a responsabilidade ainda. Com o tempo, com a mente amadurecendo, entendeu? Que ela vai entender essas responsabilidades. O próprio texto, a própria Bíblia fala: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Mas hoje que sou adulto, eu falo como adulto, penso como adulto e vou agir como um adulto, né? E criança não vai entender isso. E aí começou muito dos meus problemas. Foi o início aí. Eu não entendia essa cobrança que para mim eu achava desnecessário, sendo que só eu tinha que ter essa cobrança e os demais não. Mas eu sendo assim ainda ignorava isso. Só que aí eu cheguei na fase da adolescência. Aí a fase da adolescência que é a fase que para um jovem cristão começa a vir as inúmeras perguntas. Só para vocês, só antes de eu entrar nessa parte, teve até eu me lembrei disso. Teve um dia que eu tava lá no Rio de Janeiro, tinha eles faziam um culto, geralmente uma vez por ano, chamado Um Dia com Deus. Começava 8 da manhã e ia até 11 da noite. O culto era direto. E nesse dia eu fui chamado para louvar o Senhor. Nessa época, por exemplo, eu fazia parte até de um grupo de 5 meninos. Tudo menino mesmo. E o nome do grupo de louvor era Jovens Adoradores, que a gente não queria ser chamado de pequenos adoradores, não. Era Jovens Adoradores. Né? A gente queria Jovens Adoradores. E eu me lembro que nesse dia a gente estava até ensaiando um hino para louvar o Senhor à noite. Só que aí a irmã me chamou para louvar e eu não estava presente. E aí me avisaram que ela tinha me chamado e eu fui pro culto. Aí ela me deu a oportunidade. Quando ela me deu a oportunidade, eu louvei aquele hino: vou erguer a bandeira da vitória e cantar. E aí, quando eu louvei esse hino, olha, a igreja ela entrou num poder assim, né, falar a linguagem do carioca, entrou num mistério assim profundo que a irmã estava tentando falar e só que assim o poder de Deus estava tão forte ali que ela pegou minha mão e falou assim: meu filho, canta que o mistério aqui vai ser forte. E eu cantei, louvei esse hino 1 hora, sabe? Assim, foi uma... nesse dia, na realidade, nesse dia, como anterior, né? Eu escutei muitos irmãos: que Deus continue lhe abençoando, meu filho, que Deus continue lhe dando, que você continue nesses caminhos, sabe? As pessoas elogiando. E aí, eu tô explicando isso porque aí a gente vai entrar, quando eu entro dentro dos 12 anos de idade, que há as mudanças acontecendo, né? Porque quando você entra com 12 anos, você estuda num colégio e você percebe essa miscigenação, né, de doutrinas que tem lá, você começa a se perguntar por quê? Porque eu era de uma igreja extremamente tradicionalista, né? Por exemplo, o membro da igreja, ele não podia jogar bola, não podia usar short, tinha que ser calça, camisa, sabe? E aí o que que acontece? As perguntas começaram a vir. Por quê? Por que que não pode usar? Por que que não pode? Por que que é proibido? O que de mal tem isso? O que poderá acontecer, né? Exatamente. E tipo assim, chegar para um adolescente, para um jovem adolescente,
e dizer que não pode. Por que não pode, sabe? Falo de nada. Aí o que que acontece? Você está dentro de de uma sala de aula de um colégio que você estuda, aonde tem outras crianças junto com você que são até de Assembleia de Deus, mas estão usando calça. E aí você pergunta assim: mas por que que você está usando calça se você é da Assembleia de Deus? Não, mas lá na minha igreja permite usar calça. E aí, como é que você fica? Vai influenciar. Então, eu digo que foi aí que começou o meu declínio espiritual. Eu tive um declínio espiritual muito forte, sabe? Eu tive um declínio espiritual que eu fiquei assim. Eu comecei essas perguntas começaram a vir e começou o esfriamento espiritual. E esse esfriamento, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 anos dentro da igreja esquecido. Digamos, eu não recebi oportunidade nem para louvar. 2 anos. E aí o que que acontece? As mesmas pessoas que chegavam para você dizendo assim, que Deus continue lhe abençoando, meu filho, continue sendo essas bênçãos, essa bênção, eram as mesmas pessoas que começaram a me olhar com olhar torto. Eram as mesmas pessoas que estavam me olhando e você percebia a rejeição que essas pessoas estavam lhe dando, sabe? A pessoa olhando para você, isso aqui quando era criança era uma bênção. Agora que cresceu, não quer, parece que não quer mais andar com Jesus. Isso, cara, isso dói. Isso dói. E você me pergunta assim, mas você não falou com seus pais naquela época? Eu disse, eu não falei. Eu aguentei muita coisa calado. Porque eu sempre imaginei e pensei que eles não iriam dar muita atenção. Porque a pessoa, é coisa de idade, coisa de adolescente. E o que que acontece? O que que acontece? Nisso, talvez se eu tivesse chegado e falado e chorado, expressado, jogado para fora, porque teve muitas das vezes em que eu chorei sozinho. Chorei escondido da minha mãe, para que ela não visse a minha tristeza, porque eu estava sendo tratado como um imundo. Eu me sentia como um imundo, sabe? E aquele declínio era algo extremamente visível. É por isso que, digamos assim, tem muita gente que vai criticar, mas até se fala, mas o anime Naruto, cara, eu vi ali, sabe, o protagonista sendo rejeitado pela sua aldeia, porque as pessoas julgando ele, sabe? E eu senti muito isso. E, e uma coisa que me revoltou muito, muito mesmo, foi assim. No Rio de Janeiro tem muito esse negócio de profecia. Muita. Não tem muita profecia no Rio de Janeiro. Muita. Muita reteté, profecia. E o que que acontece? Eu falei anteriormente que tinha esse grupo de meninos que já cresceram, que era o antigo grupo Jovens Adoradores. E o que que acontece? Uma coisa que me revoltava muito é porque, por exemplo, esses jovens dentro da igreja era uma coisa e fora da igreja não dava o testemunho de crente. Eu poderia estar mal, mas eu não era duas pessoas. Dentro da igreja uma coisa e fora da eu não era. E o que que acontece? Teve um dia, eu comecei a me chatear porque eu estava recebendo muita profecia no meio do culto, no meio da igreja, de gente apontando o dedo da minha cara e dizendo: Deus não está satisfeito com tuas atitudes. Isso no culto, sabe? Os irmãos tudo olhando para você. Eu me lembro que teve um dia, cara, eu tinha 13 anos de idade. A minha mudança de voz, ela começou com 12 anos de idade. Eu comecei muito cedo a minha mudança de voz. Porque quando eu era criança, eu puxava uns agudos lá em cima. E aí eu fui louvar uma vez o Faz Chover do Fernandinho. E eu não consegui puxar lá em cima, como eu fazia quando eu era criança. E aí era nítido, cara. Era nítido perceber que a minha voz já estava mudando. Eu não puxava mais os agudos. E até quando eu entreguei o microfone, eu falei: irmãos, os irmãos me perdoem por eu estar falhando aqui na música, mas a minha voz já mudou, já está mudando. E eu não consigo, eu fui bem claro, eu não consigo mais puxar os agudos que eu tinha antes. Era uma coisa entendível que qualquer um
ser humano poderia entender. E aí, no final do culto, uma pessoa chegou e falou assim, onde está o antigo Felipe? Onde está o antigo Felipe? E aí a pessoa me chamou e só fez entregar coisas assim que me constrangeram. E para mim foi a gota d'água foi eu ver um desses jovens, desse jovem, né, que pertencia ao grupo de louvor, louvando ao Senhor, chorando na igreja, louvando, chorando. Para você ter uma ideia, não pasme isso que eu vou falar para você. Mas esse jovem que estava louvando e chorando na igreja, entendeu? A primeira coisa que ele fez quando ele ganhou um celular foi tirar a foto do órgão genital dele e colocar como papel de parede. E as meninas da própria sala dele foram que falaram isso. E era um jovem que estava na igreja louvando e chorando. E aí, sabe o que foi? Isso foi um culto de Santa Ceia, eu me lembro até hoje. Isso foi um domingo de Santa Ceia. Assim que ele terminou de louvar, ele se sentou, ele estava se sentado perto de mim, e aí veio uma profeta entregar, dizendo que ia levar ele para vários lugares, ia levar ele para lugares onde ele nunca viu, que Deus tinha grandes coisas preparado para ele. E essa mesma profeta, um mês atrás, tinha entregado uma profecia me envergonhando no meio da igreja. Eu me revoltei de uma forma tão forte, porque eu disse assim, cara, Deus não tá vendo essa situação, ou Deus realmente ele me despreza pelo fato de eu não ser mais a mesma pessoa que eu era. Acho que acontece com muita gente, né? Cara, isso me revoltou de uma certa forma que eu disse. Isso eu tinha 13 anos de idade. E aí foi nesse dia, minha mãe não sabe, ela vai saber agora. Ela sabe que eu tomei essa decisão, mas não sabe o que foi que a virada de chave. Mas eu disse mas isso eu tinha 13 anos de idade. E foi nesse dia foi que eu disse assim: eu, com 18 anos de idade, eu não quero mais estar na igreja. Eu vou sair da igreja com 18 anos de idade. Eu não quero mais saber desse negócio de ser crente. Porque se for para eu ficar sendo envergonhado e ver essas pessoas que fingem ser crente, sabe, e que não são, eu não quero. Eu não quero. Eu me revoltei de uma forma tão grande. E aí eu passei 2 anos realmente sem receber oportunidade dentro da igreja. Não, e fiquei esquecido, mas eu também não queria mais. E aí o que acontece? Satanás, por saber disso, o que foi que ele fez? Ele começou a mandar amizades ruins para mim. Amizade de pessoas, de pessoas com... A minha turma, que eu era naquela época, era uma turma de repetente. Então tinha menino de 15 anos de idade fazendo a 7ª série. E aí o que acontece? Satanás, por saber disso, ele começa a fazer com que essas pessoas se aproximem de mim, querendo me levar, porque eles eram adolescentes de 15 anos, mas que bebiam, alguns fumavam, sabe? E ali Satanás tentou me envolver, quer dizer, ele me envolveu, assim, mas ele tentou me colocar vícios, sabe? Porque eles me ofereciam, sabe? Aí você me questiona, mas por que você resolveu sair com 18 anos e não quis sair naquele tempo? Eu falei, porque a única coisa que me prendia, assim que eu digo, a única coisa que me prendia eram os meus pais. E eu podia aguentar muita coisa, mas eu não iria suportar ver a decepção no olhar dos meus pais. Eu só não saí naquela época por causa dos meus pais. Não foi por causa de outra coisa. Porque eu estava extremamente revoltado. E eles me ofereciam. E eu não aceitava. Por quê? Porque eu sabia que por mais que meus pais não vissem, mas eu sabia que os meus pais não iriam gostar eu estando assim. Então eu não queria. Eu podia suportar muita coisa. Mas decepcionar os meus pais, aquilo ali para mim já era demais. Então, o que acontece? Satanás ficou trabalhando isso. E aí eu me lembro que com 14 anos de idade, o meu pai ele comprou um CD. 14, 15 anos de idade, ele comprou um CD de clipes da MK. E dentre
um detalhe, essas pessoas, eles eram roqueiros da pesada. Então o irmão Moisés escutava rock de bandas satânicas. Bandas que chamavam Jesus de idiota e de besta. Para você ver como eu estava extremamente revoltado ali. Porque para mim, não se escandalize, mas para mim eu dizia, cara, eu acho que Deus não se importa comigo. E aí o que acontece? Com 14 anos, 15 anos, meu pai comprou um DVD que era da MK. E dentro desse CD, desse DVD que era de clipe, tinha um clipe de uma banda chamada Oficina G3. E ali eu conheci a banda Oficina G3. E a primeira coisa que eu falei assim, nossa, é uma banda que toca um estilo que eu gosto, então eu vou poder escutar um estilo que eu gosto, que adora a Deus. Então, olha, você percebe, né? Deus ele tem suas várias formas de trabalhar, querida. Tem muita gente que julga a banda, a oficina, essas coisas, mas eu digo que se talvez eu não tivesse conhecido essa banda, talvez eu não sei onde eu estaria hoje. Porque eu pensava que eu pensava que não existia banda rock, gospel evangélico. Eu pensava que isso não existia, né? No meu entendimento, ali naquele nicho que eu vivi, eu pensava que não existia. E quando eu vi, foi aí que eu falei, não, eu posso escutar um ritmo que eu gosto, com adoração ao Senhor, que adora a Deus, sabe? Que serve ao Senhor. E eu comecei a escutar aquilo ali, sabe? E aí, com o tempo foi passando, e aí com 16 anos de idade, o interessante é que o que acontece? Quando eu conheci o Oficina G3, o meu nicho de amizade começou a mudar. Aquelas amizades que Satanás tinha colocado na minha vida para tentar me fazer desviar, saíram. Por quê? Eu estava passando de série e eles estavam repetindo. Então, tipo assim, foi saindo essas amizades e entrando novas amizades de pessoas que conheciam a banda. E aí o que acontece? Com 16 anos de idade, eu já mudei o discurso. Eu disse da seguinte maneira: com 18 anos de idade, eu saio do campo onde eu tô e vou para essas igrejas mais liberal. Opa, então já que já teve uma mudança. Para quem dizia que ia sair da igreja e ir para uma igreja tipo comunidade evangélica, já teve um certo avanço aqui. Já. Mas com 16 anos de idade, a chave começou a mudar. A chave da minha vida começou a mudar. Por quê? Porque muita coisa mudou na cabeça. Aliás, eu sempre digo isso, que a cabeça do homem, ela é muito diferente da cabeça de mulher, sabe? E assim, a cabeça do homem, quando a chave gira, é geralmente ali em torno dos 16, 17 anos, enquanto a da menina muda assim com 13, 14 anos, né? Tem aquela mudança de chave. É por isso que às vezes você vê que a menina, ela começa a gostar de cara mais velho. Por quê? Porque como a mudança, a maturidade da mulher vem antes, né? E a do homem é mais retrógrada, então, tipo assim, ela não quer saber do menino da mesma idade. Porque ela diz assim, não, você é um menino, o crianção, velho. E o engraçado é que com o tempo passando, né? Essa moça, por exemplo, ela vai ver esse mesmo jovem que ela criticava antes, ela já olha ele com um olhar diferente. Por quê? Porque a chave do homem muda muito depois. É mais tardio essa chave de mudança. E ali começou, com 16 anos de idade, essa chave de mudança começou na minha vida, sabe? Eu deixei de ficar mais, digamos, revoltado com toda a situação. E eu comecei a entender eu estava começando a entender que eu não precisava de homens para me aprovar. Eu não precisava de pessoas que me aprovassem. Eu só precisava que Deus me aprovasse. Eu comecei a entender que não me importa se as pessoas pensam ou deixam de pensar. Para você ter uma ideia, até o meu próprio pastor presidente, ele me constrangia no meio das pessoas. Entendeu? Teve uma certa vez que ele chegou e, tipo assim, ele me ignorou
no meio dos irmãos, me ignorou, mas quando foi para sair, ele olhou para minha cara e ele só faltou dizer assim para mim: sai da minha igreja porque tu não quer nada com nada. Sendo que nessa época eu já tinha enfrentado ursos e leões. Tem muita gente que quer falar de Golias, que quer falar de Davi quando mata Golias. Só que é o seguinte, para matar Golias, você muitas das vezes enfrenta urso e leão, onde ninguém tá vendo, aonde ninguém percebe, aonde ninguém vê, entendeu? Ninguém dava valor para Davi ali, entendeu? E principalmente porque ele se apresentou. Mas quando ele disse assim, olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e veio um urso, e eu matei os dois, e eu vou matar esse filisteu assim como matei o urso e o leão, aí a palavra do garoto começou a ficar o quê? Mais valorizada. E aí o que que acontece? Eu vou explicar, eu vou explicar isso mais para frente. Mas guardem isso que eu tô falando. Com 16 anos a chave vira. E ali eu comecei a entender que eu não preciso de homens. E ali eu comecei a pedir ao Senhor. Eu falei, Deus, me levanta novamente, porque eu estou sozinho, eu estou sem pessoas ali próximas de mim, daquele nicho que eu tinha, e eu me sentia muito só. É tão tal que existem as pessoas que oram muito a Deus para que tenham bênçãos, para que tenham carro, casa. Tem gente que ora até Deus me dá um marido, Deus me dá a esposa, né? Mas eu orei a Deus e eu pedi a Deus, Deus, me dê amigos, sabe? É importante, tem gente que pede tanta coisa para Deus, sabe? E eu escutei isso, foi da mensagem do pastor Marcos Feliciano, na Agonia da Cruz. Quando você estiver sozinho e você quiser amigos de pessoa física, ser humano, né? Peça a Deus que Deus que lhe dê amigos, não traíras, mas que lhe dê amigos. E Deus me deu uma amizade, né? Eu tenho ele em grande consideração, que é o Gabriel, mora no Rio até hoje, né? Eu comecei por ele, a minha amizade com ele. E essa amizade, ela foi muito boa para mim. E aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Aí a chave vira com 16 anos de idade. Então eu começo a entender isso. Então eu começo a orar a Deus e pedir a Deus para que Deus me levantasse novamente, para que Deus renovasse as minhas forças, porque eu estava ali querendo crescer, querendo voltar a ser o que eu era antes, né? Querendo me levantar novamente. Só que agora o trabalho estava mais difícil. Por quê? Eu tinha que encarar os maus olhares das pessoas, porque as pessoas olhavam ainda muito, muito torto para mim. E aí o grande problema da igreja, muitas das vezes é isso. É porque quando você tá lá em cima, é só, meu filho, continue sendo uma bênção, Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe dando mais e mais condição. Mas quando você tá lá embaixo e você precisa de uma palavra amiga, cadê? E às vezes e nem existe. E foi meu caso. Nem existe, sabe? Nem existe. E aguentar aí, uma jovem adolescente, aguentar olhares ruins, entendeu? Críticas de pessoas que lhe tratam como se você fosse um imundo, como se você fosse um câncer dentro da igreja. Isso é doloroso, cara. Isso é doloroso. Isso é muito doloroso. E aí eu comecei a pedir mais ao Senhor. E aí, aos poucos, nessa época, eu já estava um pouco mais engajado na música, né? Eu comecei a ter aula de música, a minha prática foi mais o violão, né? Eu já tocava a bateria, eu aprendi a tocar sozinho. Foi pegando dica de uma pessoa aqui, de outra pessoa ali. Então, na igreja, eu comecei a tocar mais bateria, né? Entrei na aula de música e comecei a tocar a ter aula de música, então a prática ali do violão foi ali com 16 anos de idade. E ali eu comecei, ali eu tive a amizade do Gabriel, que foi assim uma amizade que me ajudou muito,
sabe? Assim, ele me deu, a gente conversava muito, e eu considero ele até hoje como o meu irmão mais velho que eu nunca tive. Eu sou filho único, né? Mas a gente conversou muitas coisas, sabe? A gente falou muitas coisas. E o Gabriel, e a minha amizade com o Gabriel, ela me levou a conhecer um grupo de jogral chamado Grupo Resgate. Se você olhar meu Facebook, você vai ver foto desse grupo lá, né? E é interessante, né, que ali eu comecei já a me aproximar mais. E aí, quando eu cheguei aos meus 18 anos de idade, né, eu já não estava mais assim com aquela vontade de sair da igreja e nem com aquela vontade de ir para outra. Isso, eu já entendi. Aliás, muita coisa com 18 anos eu já entendi. Já entendia. Eu até entendia que se por acaso a doutrina da igreja ela não permite essas coisas, não permite short, e eu faço, e eu por birra, eu uso short, jogo bola, eu tô sendo mais errada, nem que eu, por mais que eu prove na Bíblia que essa doutrina tá errada. Mas se a igreja, o anjo do Senhor, que é o pastor, diz que não é permitido e eu desobedeço, eu estou sendo mais errado ainda. Nessa época eu já entendi isso. Então eu comecei a compreender isso. E aí, uma vez me chamaram para fazer parte para fazer o jogral. E esse jogral, literalmente, foi o jogral do aniversário do pastor. E ali eu fiquei muito receoso em aceitar, mas eu resolvi fazer. E saiu muito bem, né? Eu tenho no meu Facebook tem uma foto até do Gabriel. Nessa época eu comecei a ter amizade com o Léo, né? Léo, Gabriel, vocês amigãos aí, grandes amigos aí que a gente tem, né? Comecei a ter amizade também muito forte com o Léo, né? E essa amizade forte com o Léo, né? Ela levou aí a gente para estar nesse grupo Resgate. E a apresentação pro pastor saiu muito bem mesmo. Então eles me convidaram a entrar no grupo do Resgate. Eles me convidaram a entrar no grupo do Jogral. E eu me lembro que a gente ia se apresentar no Congresso Jovens. E eu senti de Deus, sabe? Senti no coração de Deus para a gente fazer um jejum naquele dia, no dia do congresso. Eu falei, olha, porque a peça era Eu Sou o Que Sou. E essa era uma peça forte. E eu disse, olha, Deus vai fazer algo muito grande. Aí eu conversei com o Hélio, que era o líder. O Hélio concordou e a gente fez isso, esse propósito. Fizemos uma oração até o dia do congresso. E no dia do congresso a gente fez um jejum. Queridos, Deus agiu de uma maneira tão forte nessa peça que assim, Deus marcou o grupo Resgate ali. Foi uma peça assim, meu Deus do céu, foi tremendo, tremendo. Eu tava ali, naquele dia eu senti assim um fervor tão forte que há muito tempo eu não sentia. E eu falei assim, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está me renovando, me restaurando. Mesmo ainda tendo os olhares ruins das pessoas, porque ainda eu aguentava os olhares ruins das pessoas. E aí você me pergunta, quando foi que esses olhares pararam? Quando aconteceu um processo no meio da minha família, aonde um casamento de uma das minhas tias estava por um fio, certo? E aí o marido dessa minha tia, dessa outra tia minha, que ele era filho de pastor, mas estava desviado, né? Ele na época ele não tinha ainda aceitado Jesus. Então eu orei, eu e minha mãe nós oramos durante um mês. Eu e minha mãe oramos durante um mês lá, durante um mês no Rio, e minha avó em Teresina nós oramos e pedimos a Deus para que o casamento fosse restaurado e que esse marido da minha outra tia voltasse aos caminhos do Senhor. E aí Deus me deu uma palavra, que é aquela, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós oramos durante um mês, né? 2 meses depois, Deus trouxe a resposta para a vida da gente. Que o casamento que estava por um fio de se acabar, Deus tinha restaurado o casamento. E esse marido da minha outra tia tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando a gente fez esse propósito, eu disse que eu ia contar o testemunho na igreja.
queridos, e aí eu contei esse testemunho na igreja. Foi um testemunho forte. E esse testemunho, assim, ele abalou a igreja de uma forma que depois teve uma irmã que ela veio até falar comigo, que ela estava numa situação muito ruim com o filho dela, e ela disse que por causa do testemunho que eu tinha dado, a fé dela tinha sido restaurada, e ela acreditava que o filho dela um dia iria voltar aos caminhos do Senhor. E é interessante, né, assim que você falou, porque ultimamente a gente tem visto tantas atrocidades que acontecem das igrejas, derivado de muitos falsos pastores, falsas crentes, né, que estão ali na igreja apenas para discriminar, para julgar, para derrubar a fé do crente, do irmão. E aí surge a importância de a gente ir para a igreja buscar Jesus. Porque se formos para a igreja por conta das pessoas, a gente se frustra mais ainda. E foi o que Eu aconteceu aprendi, na digamos, da marra. tora que a gente fala, né? Pois Porque, é. né, a gente, pro adolescente, né, essa questão do abraço, da coletividade é algo, né, bem essencial. E quando você chega na adolescência, que a sua mente amadurece, você começa a ter uma visão mais diferente, aí realmente você começa a entender, o alvo é Cristo, não são as pessoas, né? Só que às vezes eu digo que eu aprendi na marra. Uma coisa eu sempre digo assim que eu, por mais que eu tenha nascido e criado dentro da igreja, né? Mas eu sempre digo que foi a graça de Deus que me alcançou. Quando eu olho para trás, eu relembro toda essa trajetória que, assim, trouxe feridas, né? Mas que, acima de tudo, também trouxe o aprendizado, que a gente não está na igreja por causa de homens, mas sim visando o quê? A Cristo. E aí, eu sempre digo que por mais que eu tenha nascido dentro da igreja, mas eu digo, a graça de Deus, ela me alcançou, né? Onde eu vejo que Deus, ele cuidou dos meus passos ali. E o cuidado de Deus, assim, é tão nítido, né, que ele mostrou a banda lá, né? Uhum, E também o grupo de Jogral Resgate, porque isso. ainda assim que haja aquele joio, ainda tem os trigo, ainda tem aqueles que agregam na nossa vida, aqueles que ajudam, que amparam, aquelas amizades boas que nos conduzem mais ainda para perto de Cristo, Verdade. para caminhar. Foram amizades essenciais, assim, na minha vida mesmo. Agora, irmão Moisés, a gente está bem ciente, né? Bem ciente daquilo que aconteceu no seu começo, na sua caminhada cristã. Mas agora nós queremos ir lá pro lado da liderança. Como é guiar jovens, como é lidar com mente de jovens, ainda mais nessa nova geração que estão bem agitadas também. Ou seja, são jovens que a gente não pode brincar. Porque se brincar, meu filho, é capaz dele nos engolir, vamos usar essa palavra, né? Mas como lidar com os jovens de hoje e também como aconselhar eles de uma forma diferente. Porque muitas das vezes a gente dá um conselho ali, aí eles entendem de uma forma errada e acabam fazendo de uma forma errada. Como lidar com eles e como saber aconselhar jovens na geração de hoje? Pronto. Eu geralmente, assim, na minha trajetória de onde eu tive na frente de trabalho de liderança, né? Eu sempre busquei muito, até mesmo falar sobre o meu testemunho de vida, sabe? Eu acho interessante, assim, a gente falar muito a respeito disso, porque, assim, eu comecei, pegando um pouco, assim, dessa história minha de liderança, eu comecei a liderar foi em 2015. A minha primeira experiência foi num departamento de adolescente, né? Eu saí do Rio, voltei para Teresina, voltei para a mesma igreja que eu congregava quando eu era criança, e eu tive a oportunidade de liderar o conjunto de adolescentes de lá, né? O conjunto Chama Viva. Que era o nome do conjunto. E o que acontece é que a princípio, eu não queria departamento de adolescente. Não queria, assim, trabalhar com adolescente. Por quê? Porque eu não me achava uma pessoa certa para isso. Por quê? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu saí do conjunto de criança e fui para o departamento jovem. Eu não passei por uma transição
de departamento de adolescente. Por quê? Lá na igreja não tinha departamento de adolescente. E aí o que que acontece? Eu com 11 anos de idade já era uma criança grande demais, né, grande demais para estar cantando no conjunto de crianças, fazendo gesto. Mas eu era pequeno demais para o conjunto jovem, porque o conjunto jovem, o mais novo, tinha 15 anos. 15, 16, o mais novo do integrante do conjunto naquela época. E aí, eu não me senti bem. Eu não me sentia bem nesse conjunto, porque eu me achava muito isolado ali. E até que tentaram, por exemplo, tentaram fazer um departamento de adolescente. Eu lembro que eu gostei disso, e porque eu já ia me sentir bem. Chegou uns adolescentes novos, né? Escolheram, fizeram esse conjunto de adolescente, mas foi um conjunto de adolescente que não foi para frente, por conta de alguns problemas que esses adolescentes tiveram com a regência do conjunto. E aí o que que acontece? Simplesmente o que acabou acontecendo? O conjunto acabou e ficou eu sozinho. Eu sozinho, literalmente. E aí eu fui chamado de novo para fazer parte do conjunto jovem. Quando eu fui chamado de novo, eu tinha 14 anos, mais 15 anos, 14, 15 anos. Então, digamos assim, eu já estava meio aceito ali, né? Eu já não era mais uma criancinha de 11 anos. Eu já estava um pouquinho mais maduro. E aí, até que tentaram novamente, de novo, tentaram abrir um departamento de adolescente, quando eu tinha 16 anos de idade. Só que com 16 anos de idade, eu falei assim, pra mim, eu achava desnecessário participar do conjunto de adolescente. Por quê? Porque eu já estava mais inteirado com o conjunto jovem que estava lá, então já estava mais assim, no meio assim do nicho lá. E aí eu falei assim, não, se vocês quiserem, eu posso ajudar apoiando, tipo, ensolando alguns hinos, participando. Mas para fazer parte do conjunto mesmo em específico, para mim não dá mais. Já foi a época, eu acho que já tô mesmo já mais para jovem do que para adolescente. E aí eu achei interessante, né? Porque foi algo assim, bem interessante que falaram a meu respeito, né? Nesse departamento de adolescente novo que começaram, eu ficava para dar apoio. Dando apoio, o que que acontece? Eu antigamente eu tinha muita falta de paciência com criança mais nova do que eu. Aí o que que acontece? Eu, pela minha falta de paciência, os meninos viam com as brincadeiras, eu começava a dar tapa na cabeça do menino. Pela minha falta de paciência que eu tinha antigamente. E assim, enfim, eu chamo os alunos da minha esposa de pevete, os pevete. Porque na hora que você olha, você dá vontade de dar uns tapas na cabeça do menino. Então, é criança. E aí o que acontece? A liderança, ao invés de chegar. Eu já tinha 16 anos de idade. A liderança, ao invés de chegar em mim e vir conversar comigo, o que foi que eles fizeram? Eles levaram o caso para o dirigente da igreja na época. E o dirigente da igreja na época, ele veio conversar pessoalmente comigo. E aí ele falou, olha, eu tô sabendo que você tá dando tapinha na cabeça dos meninos. E eram todos meninos de 12, 13 anos, sabe? E aí, e ele falou assim, olha, eu sei que eu sei que você cresceu, você passou na igreja e tudo mais, e eu tenho certeza que você é melhor do que isso. Ele puxou a minha atenção, ele chamou minha atenção. E eu já tinha 16 anos de idade, eu já aceitei. Eu falei, não, uma pessoa de 16 anos de idade, no meio de uns meninos de 12, 13, 14 anos, não dá mais, né? Ali a cobrança estava certa, e eu não tirei a razão dele disso. E ele falou, olha, ele falou para mim, eu não vejo você como uma pessoa pertencente à igreja. Eu vejo você mais lá na frente como obreiro da casa do Senhor.
eu vejo você lá na frente, até mesmo dirigindo esse conjunto de mocidade que você hoje faz parte, que você é oficialmente membro do departamento. Então, eu vejo você e eu observo você não apenas mais um membro na igreja, mas eu vejo você com potencial de futuro mais lá na frente. Você tem toda a capacidade de mais lá na frente até liderar essa juventude, mais lá na frente liderar uma igreja. Eu vejo você como um obreiro, como um diácono, como um presbítero. Então, aquela conversa que ele falou comigo, que ele até me falou assim para mim, eu gostei. Foi um puxão de orelha, mas foi um puxão de orelha que eu falei assim, olha, eu acho que realmente ele tá certo. Eu falei assim, não, ele tá completamente certo, cheio de razão naquilo que ele fala. E o que acontece? Foi aí que eu falei assim, olha, então é melhor eu deixar o conjunto já estava bem, tipo assim. Então eu falei, então é melhor deixar o conjunto andar com as próprias pernas dele. E eu volto pro departamento de jovem, onde eu já estava mesmo ali, já mesmo no meio ali, já mais do que certo, mais ali junto. Então, e eu falei, e aí onde eu deixei o conjunto de adolescente e fiquei mesmo no conjunto de mocidade. Então, assim, eu não tive experiências com departamento de adolescente. Mas aí o que acontece? Então, é por isso que eu não queria trabalhar, a princípio eu não queria trabalhar com departamento de adolescente. Mas aí teve um período da minha vida, em 2014, que eu comecei a trabalhar em Teresina. E eu trabalhava no horário da noite. E eu queria ir por horário da manhã, porque eu queria fazer faculdade à noite. E aí eu falei assim, e eu orei a Deus, né? E pedi a Deus. Falei assim, Deus, eu quero ir por horário da manhã, porque o horário que eu tava lá era muito complicado, até para participar das coisas da igreja, sabe? Para estar presente nos cultos. Por exemplo, eu não participei da festa do ano de 2014 na igreja onde eu estava porque eu estava trabalhando. E para mim foi assim muito ruim. Para mim foi ruim, eu me senti muito ruim. E eu falei assim para Deus, Deus, eu quero ir por hora da manhã nessa empresa onde eu trabalhava. E eu só ouvi a palavra de gente dizendo assim, é difícil ir por horário da manhã, é difícil porque tem gente querendo, desde o início querendo e não tá conseguindo. Mas eu falei assim, olha, eu vou confiar em Deus acima de tudo, porque quando a gente deposita nas mãos do Senhor, não tem homem que impeça. Se Deus, eu aprendi com minha mãe essa frase, você e Deus é a maioria, né? E eu só falei com o meu supervisor na época uma vez. Eu disse, olha, eu quero ir por horário da manhã. E aí ele falou, não, tudo bem. De repente, assim, do nada, um certo dia ele disse, olha, eu preciso remanejar 15 operadores da noite para o horário da manhã. Então eu vou fazer uma lista aqui, porque eu não posso com tanto funcionário. E aí quando ele fez a lista, ele botou o primeiro, o número 1. Aí ele chegou para mim e perguntou, tu vai querer mesmo a mudança para o horário da manhã? Eu disse, vou. Então eu vou transferir você para cá. Então meu nome foi o primeiro da lista ali. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me mudar para o horário da manhã, o que a tua obra precisar, eu vou estar disposto. E aí, no ano seguinte, 2015, foi aonde me veio a proposta de ir para o departamento de adolescente. Então, para mim, eu senti muita dificuldade. Para mim, foi um pouco dificultoso, porque eu não tive muitas experiências com o departamento de adolescente. Eu vivi uma vida, digamos assim, mais em departamento jovem, onde a cabeça, a mentalidade é um pouco mais madura. Só que aí a gente foi aprendendo com o tempo. A gente foi aprendendo com, de certa forma, aprendendo a falar até de certa forma mais branda com eles, né? Aprendendo a entender os problemas. Uma grande dificuldade que eu tive com o departamento de adolescente, assim, que eu posso te falar assim também, foi muito por conta dos pais. Porque assim, o departamento onde eu liderava, assim, tem os pais que só a graça joga a responsabilidade de cuidar do filho em cima de uma liderança. E existem coisas que o trabalho e a função são dos pais. E por muitas das vezes a pessoa falava assim pra mim, irmão Moisés, converse com fulana de tal, converse com minha filha, converse com meu filho, ele tá rebelde demais. E aí, tipo assim, a gente às vezes conversava, mas os pais
não botavam as rédeas, os pais não tinham que disciplinar na hora que era para disciplinar, entendeu? E aí foi um trabalho muito difícil, assim, para mim de início. Mas a gente aprendeu, a gente foi se moldando aos poucos, né? E aí o que acontece? Com 3 anos de liderança de departamento, eu resolvi entregar, porque eu acho que já estava na hora de passar essa responsabilidade para outra pessoa, né? Tipo, não ser egoísta e tomar aquele conjunto para si, mas passar para que outros venham aprender e venham amadurecer, né? Eu tenho até digo que desses 3 anos eu tive um discípulo, né? Eu tive um discípulo é, que eu até falei para ele assim, olha, hoje você é meu liderado. Amanhã você vai estar na frente desses jovens. Você vai estar na frente desses adolescentes aqui, liderando eles também. Então se prepare. Ele é até neto do pastor, ele era até neto do pastor presidente. Eu digo, você é neto do pastor. Muita gente pode olhar para você e achar que você está assumindo porque você é neto do pastor, mas eu digo para você vai assumir porque Deus ele tem um chamado com você para isso. Porque Deus ele tem separado você para isso. Você tem toda a capacidade e o chamado de Deus para sua vida para isso, né? E eu me alegro muito porque logo em seguida que assim que eu saí, ele assumiu o departamento. Então eu fiquei muito feliz a gente fazer discípulos, né? E a gente conversava muito com ele eu conversei muito com ele a respeito sobre isso. E aí o que acontece? Eu saí em 2018 da Assembleia de Deus Missão e eu fui para a Assembleia de Deus de Madureira, Carapicuíba, do Ministério de Carapicuíba, São Paulo. E aí o que acontece? É, Assim que eu cheguei lá, já começaram a me entrosar com o departamento jovem. E aí no ano seguinte me deram a responsabilidade de assumir o departamento geral lá dos jovens e adolescentes lá do Ministério de Madureira. E ali foram mais ou menos 4 anos, 3 ou 4 anos mais ou menos que a gente assumiu ali. Que foi, assim, anos de bastante. Eu aprendi muito com o departamento de adolescente, muito mesmo. E esse aprendizado com o departamento de adolescente, ele rendeu, né? Rendeu algumas decisões, assim, algumas decisões certas e sábias que, digamos, que no passado eu não teria, entendeu? Mas que assumindo agora esse departamento, o departamento geral, a gente começou a trabalhar certas coisas, que com o tempo a gente começou a perceber que houve um crescimento, uma melhoria no trabalho, né? E ali eu fiquei bastante feliz em ter trabalhado durante esse tempo, né? Eu era segundo junto com o pastor Felipe agora, né? Que ele também é dirigente lá de uma igreja, do Ministério de Madureira. E, e assim, foi um desafio maior no início. Mas a gente, com o tempo, a gente quando lidera, a gente não só ensina, mas a gente também aprende junto com eles. Exato. E isso, tipo assim, foi uma coisa interessante, porque quando a gente começou com o departamento lá do Ministério de Madureira, né, a gente implantou algumas coisas que a gente aprendeu lá atrás, que quando a gente colocou aqui, nossa, deram muito certo. Engajou muito mais o jovem das outras congregações, né? No dia do aniversário do pessoal do campo, por exemplo, a gente sabia, então a gente parabenizava no grupo, sabe? Isso são coisas que fizeram muita diferença. E foi um trabalho maravilhoso. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque a gente a gente está aqui para servir, mas que é tudo para que seja feito para a honra e a glória do Senhor. Então a gente teve um trabalho assim onde a gente conversou, né? Trabalhamos para que a obra viesse a crescer, né? Até que chegou um momento em que eu precisei tomar uma atitude e dizer assim, olha, aqui não dá mais para eu continuar, porque como eu estava me formando, né? Eu iria assumir um cargo de farmacêutico na empresa que eu trabalhava,
o que acontece? Eu ia por horário da noite. E aí eu não ia assumir de uma forma irresponsável um cargo, sendo que eu não ia ter tempo para aquilo, né? Então foi aí onde a gente pegou e parou. E aí eu falei, olha, não dá porque eu não vou assumir a obra do Senhor de forma irresponsável, né? A gente não pode ser irresponsável ou trabalhar de certa forma relaxada. A gente tem que sempre dar o nosso melhor para Deus. E aí, quando a gente trabalha no conjunto, aquilo é uma obra do Senhor, entendeu? Aquilo é um trabalho para Deus, trabalho na casa do Senhor. A gente tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Então, foi um desafio muito de início. Ter paciência com o jovem, com o adolescente, assim, é um pouco, principalmente mais adolescente, porque é como ele passa por aquela fase, a gente tem que ter a paciência em saber conversar, tentar explicar um pouco a respeito do nicho dali, onde ele está presenciando, ver certas perguntas que eles fazem, a gente tem que chegar e falar, olha, por que que não pode isso? Porque a palavra de Deus fala isso, 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 né? Então a princípio foi um grande desafio, porque eu mais aprendi do que ensinei, né, de início. Mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória aí, né? E as coisas foram dando certo, foram fluindo, graças a Deus. E hoje a gente está aqui, né? Graças a Deus aqui, né? A gente tem uma mocidade aí abençoada aí, rapaz, só talentos aí sendo descobertos aí, talento no azeite aí, né? O azeite descendo aí desses jovens aí, a gente se alegra demais com isso. Luângela, fazer o bate-volta com o irmão Moisés. É interessante, irmão Moisés, que essa questão de não só ensinar e aprender, né? Ela também se encaixa muito no discipulado. Discipulado é isso. Não é você só ir lá e entregar aquilo que você tem para quem você está discipulando. Mas é uma via de mão dupla. Verdade. Eu tanto ensino como eu aprendo com aquele novo convertido. Uhum. Eu tanto ensino como eu aprendo algumas coisas que ainda precisam ser encaixadas em nossas vidas. Verdade, com certeza. E a gente vai fazer o bate e volta com você. Você sabe como é? Perguntas assim, a gente falou, respondeu. Bastamos a responder, hein? Uhum. Vamos lá. Qual o versículo preferido da Bíblia? Seu. Eita, tem vários, mas esse assim de Isaías, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí, se eu não me engano, é o 41, se eu não me engano. E aí, esse é o versículo 10. No versículo 13 ele diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Ela é forte para mim. Para mim, ela é muito forte, esse versículo. O que é Jesus para você em uma palavra? O que é? Jesus para você em uma palavra. Tudo. Ele é tudo. Qual o louvor mais preferido seu no momento? No momento, assim, eu tenho o Reacende, eu tenho escutado muito assim, Eu Sou Teu Pai, da Valer, isso, esse hino ele fala muito comigo, e ultimamente eu tenho escutado bastante ele. Uma referência para você. Né, Carlos? Interrompendo aqui, porque é uma coisa que tem sido recorrente. A gente tem falado muito sobre paternidade. E um dos hinos favoritos dele, no momento, tem sido Eu Sou Teu Pai. Que é onde Deus se mostra pai também. Na realidade, assim, a figura de Deus na minha vida, sendo meu pai, como um pai para mim, ele é algo muito forte. Assim, minha mãe, ela sabe bem disso que eu falo, né? A figura de Deus sendo um pai, aquele que cuidou de todos os meus caminhos, que não deixou, né, eu me desviar, que assim, cuidou de cada passo com detalhe, com carinho. Isso, eu sim, hoje olhando para trás, eu sinto como Deus ele foi um pai para mim, né? A minha trajetória, assim, na minha carreira profissional, aonde tinham pessoas que olhavam para mim e achavam que
que eu não iria ser, que eu não iria chegar onde eu cheguei até hoje profissionalmente, né? Mas Deus, ele foi guiando os meus caminhos, né? Por isso que eu aprendi, essa palavra que minha mãe ela fala, que minha mãe sempre me ensinou, de meu filho, você e Deus é maioria, né? Eu vejo isso e até mesmo esse amor essa figura paterna na minha vida. Eu sinto muito forte isso, sabe? De Deus sendo o meu pai, o meu ajudador, aquele que cuidou sempre de mim desde o início. E para encerrar, irmão Moisés, a gente pede sempre para os nossos convidados olhar para aquela câmera e falar, deixar um conselho para jovens, para quem está ali assistindo, quem vai ali assistir. Um versículo, uma palavra de motivação. Toda sua câmera. Olha, eu para o jovem ou para você que já um dia foi, né, servo que já serviu a Deus, mas que hoje você está afastado, eu dou um conselho, né? Como eu disse, né? A graça de Deus ela me alcançou e com o tempo eu fui entender, né, que não são os homens dentro da igreja, mas é que a nossa visão é para o alto, para cima, para Deus. Então, eu digo para você, não se atente ao que homens foram olhar, se homem for olhar para você, se as pessoas lhe olharem de modo, às vezes, que você percebe que está meio torto. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus, ele é o seu pai. E acima de tudo, Deus, ele olha por você, Deus está observando você, e Deus está de braços abertos, esperando você voltar aos caminhos dele, aos braços dele. Para você que é jovem, né, eu sempre digo, grandes momentos de tribulação virá, mas lembra-te do teu Criador todos os momentos da tua vida, porque você irá perceber e você irá ver em cada detalhe Deus cuidando de você. E que você, né, jovem, né, nunca deixe de acreditar, nunca deixe de estar no caminho do Senhor. Eu digo hoje para você, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Porque da minha geração, poucos estão nos caminhos do Senhor hoje. Poucos estão no caminho do Senhor. Mas vale a pena você abrir mão desse mundo, vale a pena você abrir mão de muitas coisas pelo amor de Deus, por estar mais próximo do Senhor, né? Vale a pena você dizer não a muitas ofertas desse mundo, porque o que Deus tem separado para mim e para você são coisas maiores que a gente não consegue compreender. Bom, gente, essa foi a história do nosso presidente de jovens, Felipe Moisés. Você veio como um testemunho de fé, testemunho de superação e também de liderança. Então nós queremos agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu sempre tenho dito que se a gente falou no seu nome quando a gente foi convidar, é porque a gente enxerga muito Jesus na sua vida, enxerga Jesus através de você. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Deus abençoe grandemente sua vida. Eu que agradeço aí o convite. Pois é. Nós agradecemos também a você, nosso telespectador, que esteve até aqui conosco. A você que curtiu, a você que comentou, a você que presenciou e a você que irá compartilhar, juntamente conosco, a compartilhar a palavra do Senhor, através deste episódio do podcast. Então, encerramos mais um episódio Do Madef Podcast. Tchau e até a próxima.